Eu não sei quando foi o ano, mas no Brasil, eu acho que essa campanha publicitária, ela foi mundial, né? Porque até a chamada via, eu sei que a chamada também da frase de efeito dessa propaganda, dessa divulgação, ela estava em inglês também. Então, eu acho que foi talvez os países de vocês vão confirmar, mas eu creio que essa propaganda surgiu até antes de alguns desses jovens nascerem. Mas é uma propaganda sobre o pneu. Era uma campanha que foi feita que o pneu da Pirelli era bom, né? Ele colocava de forma real, né? Porque toda a potência do motor ela é transmitida para as rodas, para o pneu, né? Então, toda aquela potência era jogada para as rodas, e as rodas faziam com que o carro desfrutasse, o motorista desfrutasse de tudo aquilo que era de potência ali naquele carro. Mas tem vários clipes dessa campanha publicitária, e uma delas até é meio cômica, né? Tem uma que é um pouco assim, meio censurada, parece uma moça correndo, até bem com trajes bem sensuais, assim. Então não dá para a gente, não daria para mim mostrar para vocês. Tem outros, são vários pneus assim, todos os pneus vão, quando chega um despenhadeiro, o pneu da Pirelli para, bem no despenhadeiro, os outros caem lá embaixo. Mas o de hoje, eu acho que vocês vão entender, o som, não precisa tanto de som, o somzinho vai estar só bem baixinho ali, mas dá para a gente entender essa questão da potência e do que o pneu da Pirelli prometia. Vamos lá? Vamos ver se vai funcionar. Então, aí tem o cara passeando com o carro, então na chuva a criança passa. Aqui no Japão é muito sério essa questão de parar na passarela. E o cara está desfrutando de toda a potência do seu carro, a curva, com chuva. E, de repente, surgem emergências. E o carro está ali. E ele conseguiu. Ele se salvou, não estragou o carro, mas ele ficou um pouco furioso. Então, ele sai e... Eu sei o que esse rapaz passou. Porque isso aconteceu comigo. No centro da cidade de Botucatu. Eu estava com um Crocs bem usado, em que estava liso, e estava começando a chuviscar, e aquela passagem de cadeira de rodas que vai para a rua, ela estava pintada. A Rosana estava comigo, e era no centro comercial de Botucatu. E na hora que eu pisei ali, as pernas foram para o alto. E eu caí de costas, chanfrado. Primeira coisa que eu fiz, do jeito que eu caí, eu bati as mãos, já me levantei e olhei para ver se não tinha ninguém visto. Todo mundo fingiu, ninguém riu, ninguém perguntou, e eu segui em frente, molhado, né? Mas, sem entender a propaganda, né? O carro potente, o pneu segurando ali e tal, mas o tênis dele não era Pirelli, era Dunlop. O texto de hoje, eu ia... Inicialmente, quando comecei a preparar essa mensagem, eu tinha pego até do versículo 18 até o versículo 21. Comecei a preparar e falei, não, eu vou cortar essa mensagem no meio, porque eu não quero também ser exaustivo, não quero cansar vocês, mas a ideia é que é um texto muito conhecido, que algumas pessoas também usam até de forma muito simples, ou não vê a riqueza que o texto traz para a gente, e também alguns até um pouco distorcem. Mas a ideia do copo, teu copo, será que está dando problema? Volta um pouco. Aí. A ideia de hoje é do versículo 18: não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. A ideia que nós vamos pensar e meditar hoje, que é o controle do Espírito Santo, proporciona um modo de vida prudente e sábio. Os textos não podem ser isolados no momento que a gente vai interpretar, a gente vai estudar, a gente vai pregar. A gente tem que seguir uma linha de pensamento, qual que é o foco do autor e como ele está desenvolvendo essa ideia.
Nós estamos naquela parte do livro de Efésios em que Paulo está dando conselhos. Alguns momentos é algumas dicas, alguns momentos que são conselhos, alguns momentos ele é um pedido muito forte, e em alguns momentos ele usa o verbo no imperativo, dizendo, façam isso, não dando opção para nós. E nesse versículo tem um imperativo, enchei-vos, né? E Paulo vem numa caminhada a partir do capítulo 4, onde ele fala para aqueles que foram alcançados, aqueles que foram salvos mediante a graça, pela fé, que agora foram regenerados, ressuscitados, reconciliados, estão assentados nas regiões celestiais, que agora andam do modo digno dessa posição, que nós já temos em Deus e que vamos ser no futuro. Então, se nós estamos mortos em delitos e pecados, e ainda queremos viver ao lado e como os mortos e delitos e pecados, Paulo dá um grito para nós. Qual que é o grito que ele dá? Você lembra? Acorda, desperta, tu que dormes, Cristo vai esclarecer. Então não queira ficar, você sendo vivo, ressuscitado, reconciliado, reaproximado, pertencente ao povo de Deus, viver do lado, deitadinho ali, tranquilo, com aquele que ainda está morto. Você não está mais morto. Você tem uma nova vida agora. Você foi selado com o Espírito Santo. Você foi regenerado. Você tem garantia de chegar àquilo que Deus vai fazer conosco. Então, saia dessa. Remova a velha natureza, revista-se, renove a sua mente e revista-se da nova natureza criada segundo Cristo Jesus. Andem agora. Então, se você mente, para de mentir, fale a verdade. Se você roubar, pare de roubar. Trabalhe e seja generoso. Se você era iracundo, irai-vos, mas também não pequei. Então tem esses vários duetos que Paulo fala, de uma vida antiga agora para uma vida nova. São desafios muito fortes. E aí, só para relembrar esse contexto imediato desse versículo 18, lá no versículo 15, capítulo 5 de Efésios, versículo 15 a 17, ele fala o seguinte: portanto, meus irmãos, aquilo está falando para o povo de Deus. Ele não está falando para uma pessoa que não teve a experiência de salvação, porque isso daqui não é possível acontecer numa vida de uma pessoa que não ainda tem salvação. Somente os filhos de Deus estão debaixo dessas ordens, desses pedidos, dessas imposições de Paulo. Portanto, sejam cuidadosos, sejam criteriosos, sejam precisos, de acordo com aquilo que Jesus estabeleceu para o filho dele viver. Sejam cuidadosos em seu modo de vida, não vive a vida de qualquer jeito, deixa a vida me levar, vida leva eu. Agora, a vontade de Deus, a luz de Deus brilhou no coração de vocês. Agora vocês já sabem, pelo menos deveriam saber, e deveriam buscar saber, qual é esse caminho preciso. E ande exatamente do jeito que Cristo quer. Essa ideia de sejam prudentes, sejam cuidadosos. Não vivam como insensatos, como bobão, como tolo, do jeito que quer a vida. Vou tentar aqui, vou tentar ali, ficando olhando para o horizonte para ver o que vai acontecer. Mas vivam como sábios. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Comprem o tempo, comprem as oportunidades. Façam, sejam agentes, sejam atuantes, não deixe o tempo dominar, as oportunidades escaparem da sua mão. Porque os dias são maus. Que os dias derrubam a gente. Não ajam, não tenham atitudes de forma impensada, sem pensar, reagindo a qualquer momento. Dominem isso. Mas não ajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Esse versículo aqui, ele é mais uma das vezes que Paulo vai falar a respeito do foco principal do livro de Efésios. Qual é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida? Procurem saber. Vá lá, investiga, descubra. O livro de Efésios está
Paulo está trabalhando em cima dessa questão. E uma das questões, a vontade do Senhor é que a gente viva de forma prudente. Que a gente viva como sábios e não como nécios, como tolos. Porque esses dias são maus. Então, Deus tem esse propósito magnífico para nossas vidas. Aí chega no versículo 18. E o versículo 18 tem duas partes. Mais um daqueles duetos. Deixa a mentira, fala a verdade. E aqui ele fala, não se embriaguem com o vinho. Consequência, pois o embriagar-se com o vinho os levará ao descontrole. Em outras versões, não sei como está em espanhol, mas outras versões falam, no qual há dissolução. Eu me converti com 15 anos. E comecei a ler muito a Bíblia. E quando cheguei nesse versículo, em português, na versão que eu estava usando, tinha essa palavra dissolução. Eu logo pensava nessa ideia de que uma pessoa embriagada, tomada pelo vinho, assim, ou pela bebida forte, ela ia praticar encrenca. Então, a dissolução, para mim, eu não procurei no dicionário, mas a palavra soava para mim que deveria significar briga, né? Divisão, encrenca, discussão. Porque meu pai, quando eu tinha os 9 anos, meu pai tinha uma lanchonete, um bar, que a gente chamava no Brasil. E eu tinha muitos amigos que trabalhavam ao lado, numa fábrica ao lado desse bar. De manhã eles passavam e tomavam uma média. Era o copinho com leite, café com leite. E um pãozinho, com manteiga ali na chapa. Eles eram homens assim sensacionais, trabalhadores, fantásticos, bonzinhos, educados. Eram homens assim, homem mesmo. Eles saíam 5 horas do trabalho, passavam ali no bar. E eu e meu pai não éramos crentes, eu tinha 9 anos, mas eu ajudava meu pai ali. E eles começavam a tomar vodka, caipirinha, cinzano, rabo de galo, batidinha de amendoim, batidinha de coco. Você lembra tudo isso, né, Fabiano? Esses nomes que tinha lá no Brasil. E aqueles homens de sérios, comportados, amigos, de repente já começavam a ficar com o olho vermelho, falar mole, e até algumas vezes, quando o cara chegava num nível, eu até brincava com eles. Faziam eles responder coisas só para brincar com eles, como eles não iam se lembrar depois mesmo, mas era triste. Alguns vomitavam, alguns caíam da cadeira, aí eu tinha que arrastar eles, e aí eu ficava pensando, né, molequinho ainda, como que eu vou fazer esse cara ir embora? Depois de um tempo, eles se recuperavam um pouquinho e iam lá, tudo raspando no muro, assim, e chegavam em casa. Quando a gente olha esse texto aqui, parece que tem uma ordem muito clara aqui. Não se embriague com o vinho, pois ele levará ao desperdício, ao descontrole, à degradação moral. Tinha uma mulher também, que ela era meio mendiga, e ela caminhava, né, pelas ruas lá principais. E de vez em quando ela pedia para o pessoal pagar uma pinga, né, um copo de pinga, não sei se vocês sabem o que é isso, mas é uma aguardente no Brasil. E o pessoal pagava. E o pessoal ia embora, tal, ela pedia tanto, ia embora, e daqui a pouco ela estava erguendo a saia, ela estava fazendo um monte de coisa, era terrível. Ela perdia todo o pudor, perdia toda a decência, envergonhava, ela nem sabia que ela estava envergonhando a ela e a outras pessoas. Pessoas fugiam dela na hora que ela saía dali. Então, trazia toda a degradação, toda a dissipação, desperdício. Ela não tinha com que comer. As pessoas davam dinheiro para ela e ela jogava fora aquele dinheiro que podia ser usado para comida, alguma coisa assim. E nós sabemos o quanto pessoas que de repente são dominadas pela bebida. O que isso traz? Traz cirrose, traz câncer, até no caso da mulher, prejudica o aparelho reprodutor dela, traz vários problemas. E chega a um ponto de isso dominar a pessoa de tal forma que o meio, né, a sociedade, fala que a pessoa é um doente. Isto é, biblicamente, nunca chega a ser doença, mas a pessoa entrou num processo
que aquilo domina ela, ela não tem mais controle sobre aquilo. Então, a própria imagem mostra que aonde nós podemos chegar quando o alcoolismo acaba dominando a nossa vida. Nós nos tornamos escravos. E aí a sociedade fala que é doente. A ideia da sociedade falar que uma pessoa é doente visa tirar toda a responsabilidade da pessoa. Ela é um doente. Então se torna um alcoólico anônimo, né, para tentar recuperar essas pessoas. O texto, muitas pessoas olham para esse texto aí, não vos embriagueis com vinho, dá a ideia, então, que parece que nós temos que criar uma lei para reger os cristãos de que não devemos, em nenhum momento, usar uma bebida com álcool, um vinho, ou qualquer outra bebida. Então, imediatamente, diante desse texto, várias igrejas criaram essa perspectiva, essa regra. O crente não pode pegar nem no copo de uma cerveja, de um vinho, de qualquer bebida alcoólica. Mas o texto não está tratando disso. O texto está falando a respeito da embriaguez, de você deixar-se ser dominado, ou depender disso, ou viver uma vida, um estilo de vida que a dependência e a necessidade, mesmo que seja um pouquinho, tem que ser todo dia. E aquilo se torna um ídolo para você. Criando, se eu não tomar uma, eu não consigo ir para o trabalho. Se eu não tomar uma, eu não consigo. Mesmo que seja um pouquinho, eu consigo dormir. E no Brasil, não sei no país de vocês, mas há uma preocupação muito grande no governo, no Ministério de Saúde, com esses jovens de 14 a 25 anos, com a dependência que eles têm e como que eles estão afundados no uso do álcool. Então, as festas e as reuniões, elas não são um propósito, enfim. Elas são um meio para mim buscar uma razão, que é encher a cara, que é mergulhar na bebedeira. Porque com isso, eu libero tudo aquilo que eu muitas vezes não tenho coragem, e com isso eu posso, né, soltar a franga. Eu não sei se vocês que estão aqui jovens, ou vocês, ou nós da igreja, mas não sabemos, mas o trânsito do Brasil mata 24 mil, quer dizer, matava até o ano passado 26 mil pessoas por dia. E agora está matando, esse ano já matou 24 mil. Esse ano vai reduzir. Reduzir para 24 mil, que legal. Que legal. Uma vida morta já é muita coisa. Eu não sei o índice, a porcentagem, mas a quantidade de pessoas que são mortas por menores bêbados dirigindo. Porque a bebida é mais um artifício que tira aquele temor, aquela prudência da pessoa, de até um jovem adolescente, ele fala, puxa, eu não tenho carta. Se eu dirigir, vou ser preso. Ele deixa de pensar no pós, no que poderá acontecer. O que importa é ele perder todo esse controle e enfiar a cara e vamos ver o que dá. Mesmo que ele tenha já visto propagandas, divulgações, alertas, mesmo pessoas falando para ele, não faça isso. Eu conheço um jovem que estava assistindo um jogo de futebol pela televisão, e ali foram tomando, e um amigo dele tinha um carro muito bonito, turbinado. E ele insistiu, depois do jogo, que queria usar o carro desse amigo. Esse amigo resistiu, falou, muita gente alertou ele e tal, mas ele dá que a chave, pegou, foi. Por sorte, ele destruiu o carro do amigo dele. Por sorte, né, por Deus, pela misericórdia de Deus, ele e o amigo dele, e um outro amigo não morreram. Ele bateu na traseira, ele bateu num telefone público, bateu numa porta de correr assim, de uma oficina, destruiu, derrubou um muro, bateu num poste, e antes de fazer tudo isso, ele bateu na quina de um carrinho que a gente chama de Fiat Uno no Brasil, um carro pequeno,
Ele jogou esse Fiat 5 metros longe. E esse carro parou a 1 metro de 3 crianças que estavam brincando na rua. Dali ele foi para a prisão. E teve até um... A lei brasileira não funciona muito... É muito adocicada. E até aliviou muito a situação dele. Mas ele podia ter tido uma marca séria na vida. Então, aqui inicialmente a gente vê essa questão, né? E até a polícia, quando encontra pessoas embriagadas, a primeira coisa que a polícia... não estou embriagado, tem aquele teste do bafômetro e tal, mas eu não estou embriagado. E o teste, assim, para, de repente, convencer a própria pessoa, né? Porque o bêbado ali, o embriagado, não admite isso. É fazer o quê? Qual que é o teste, assim, para provar que realmente a pessoa... Para convencer a pessoa um pouquinho que ela está realmente embriagada? É fazer o 4. Né? Só que aí tem um desenho, eu vi um desenho essa semana, que um bêbado foi até criativo. Né? Dá uma olhada lá. Não. Fazer um 4 em algarismo romano não vale. Até que... Então tem alguns que são criativos. Mas a pergunta fica... Será que Paulo está só querendo nos falar a respeito de não termos nenhum estilo de vida no dia a dia que nos leve a ter um pouco de falta de controle? Que de repente, ao tomar alguma coisa, a gente possa brigar com a esposa, e de repente a gente possa desperdiçar dinheiro, desperdiçar tempo, aí vem aquela dor de cabeça, a ressaca. Será que é só isso que Paulo está querendo dizer também? Talvez não. Talvez sim, e há uma grande possibilidade que não. Porque na cidade de Efésios, uma cidade muito grande, quase uma das capitais do Império Romano, tinha a adoração à deusa Diana, que era a principal religiosidade daquela cidade. Havia também um templo a um deus chamado Deus Baco. E que o culto a esse Baco, vocês já vão pegar algumas palavras, vocês vão entender a história e por que a história produz algumas palavras. O culto a esse Deus Baco, imagine se as pessoas não gostavam, era se embriagar à vontade. Então as pessoas se reuniam e vamos lá, vamos beber, quanto mais melhor. Então eram momentos assim de ebriedade, e isso produzia um frenesi, produzia um êxtase, aquele negócio. Então era a liberdade geral, era tranquilo, então se abraçava, homem com homem, se beijavam, se amassavam, e as mulheres casadas todas com decoro, nessa hora. Então imagine que gostoso que era. Imagine, você lá está abraçado com 2, 3 mulheres, uma mulher com 2, 3 homens, e aí passa a mão aqui, passa a mão ali, e tudo aquilo solto. Não havia proibição de nada. Imagine que se uma sociedade, você trabalhar a semana toda num estresse, gambateando lá, gambater é trabalhar duro, é uma palavra que vocês vão ver muito. E de repente chegar num tempo, vão adorar o Deus Baco, né? E aqui eu nem pude colocar a imagem total dele, vocês imaginam por quê. Né? Então cortei ali, eu ia colocar uma tarja preta, mas não... Mas era o Deus do vinho, Deus da ebriedade. Quem não gostaria de servir a esse Deus? Então, as orgias sexuais não tinham dirigente de louvor das orgias sexuais. As coisas aconteciam. Então os caras falavam nada com nada, não, sabe, ninguém dava atenção. Era um frenesi, era um êxtase, era uma bagunça aceita por todos. Tudo era permitido. E as festas, principalmente quando tinham as festas mais exageradas, que era meio pública, e você tem que pagar, né? Você tem que ofertar, tal ali e tal. Mas de repente fazia a grande festa. Então essas festas eram chamadas de, porque era o Deus Baco, de festas, os bacanais. Já viram essa expressão? Nunca viram essa expressão? Quando de repente tem uma bagunça, né, no carnaval ali, num lugar ali, lá no Brasil, onde tem homem e mulher pelados, e um fazendo xixi no outro, e fazendo coisas assim que você nem admite, a gente fala assim, essa orgia é um bacanal. Nunca ouviram essa palavra? A ideia é que é uma podridão, é um nível
tão baixo de degradação e de deturpação que você não aguentaria se você estivesse sóbrio de ver. A pessoa mais pervertida, mas se ela tivesse sóbria, ela rejeitaria aquilo. Mas por causa da ebriedade, a pessoa se afundava nisso. Então eram os bacanais. Agora, olha como que era a igreja de Éfeso e eram todas as igrejas de Cristo. As igrejas de Cristo tinham muita alegria na adoração. Como a gente fez aqui. É alegre, gostoso. Tem momentos que a gente chega, abraça o seu irmão, dê um beijo no seu irmão aí, e a gente abraça e dá um beijo. Havia pão e vinho na ceia. Eles celebravam a festa ágape, que é como o jantar que a gente tem ali. Muitas vezes no jantar é que eles faziam a ceia. Havia uma confraternização, uma alegria, uma intimidade com as pessoas de forma tão bonita e alegria de se ver ali. E até havia o ósculo santo, onde no caso de judeus, eles beijavam. O judeu tem o costume de beijar o homem, um outro homem assim, no rosto. E isso acontecia também entre as mulheres. Mas Paulo fala, saudai-vos entre vocês com o ósculo santo. Então, na igreja, era uma coisa muito bonita, como acontece conosco aqui. Eu acho que na igreja de vocês também. Talvez tenha algumas diferenças aqui e aqui, mas talvez o louvor em algumas igrejas de vocês é muito mais entusiasmado, a pessoa pula, dança, tal, e fazem rodinha. Tem igreja que eu já participei, que fazem trenzinho, assim, com alegria, com aquele entusiasmo. Então, uma pessoa que vinha do bacanal, daquelas festas, chegava aqui na igreja, legal, aqui também tem. Mas não é tão bom como lá. Vamos trazer. Você lembra que Paulo fala, removam a velha natureza? Há um processo muito perigoso que existe no cristianismo. Principalmente quando o cristianismo chegou em alguns países. No caso, se o cristianismo chegou no Brasil, juntamente com os escravos que vieram da África. Há um processo de sincretismo, de amalgação. Olha, isso parece, é igual, é semelhante. O cristianismo, quando começou a assim, avançar na Itália, chegou num lugar bem ao sul, onde havia adoração a um deus peixe. E o sacerdote usava uma cabeça de peixe. E o nome desse deus era o deus Mitra. Você já percebeu que o bispo e o papa, ele tem um chapéu assim, que é a boca de um peixe. E aquele nome se chama Mitra. Ele fez um sincretismo, a igreja foi sincretizando, trazendo para si alguma coisa que parecia. E Paulo está assustado aqui. Porque gradativamente a igreja estava se adaptando, por causa que algumas coisas eram verdades, a alegria na adoração é necessário. Já pensou a gente cantar, alegria? Não. É necessário. É vida. Nós vamos parar com a ceia e onde tem o pão e o vinho, porque não, vamos praticar, e com alegria. Vamos parar com a festa, com o jantar, com onde nós comemos e nos divertimos, rimos. Não. Vamos parar de saudar uns aos outros com o ósculo santo? Não. Agora, de cada país tem um pouco mais de dificuldade ou não. Só que a igreja estava começando e ver que, já que não era proibido pela Bíblia, parecia, então vamos acrescentando. E as pessoas chegavam, e vamos nos tornar mais parecidos com eles, porque aí fica mais fácil deles virem para cá. E aí Paulo fala, não se embriaguem, não usem nenhuma coisa diante do Senhor que faça com que vocês percam o discernimento. Uma vida prudente. Então, não somente o perigo da embriaguez, mas Paulo também está preocupado
com essa questão desse sincretismo, desse perigo que é trazer algumas coisas. Só para vocês verem, na questão do culto, como Deus é sério. Quando nós chegamos diante dele e temos um momento de adoração, de serviço a culto. No Antigo Testamento, em Levítico, capítulo 9, 10 ali, Deus estabelece critérios, o lugar exato e o que deveria ser feito no processo de adoração. E ele rejeitou várias coisas, não pode isso, não pode aquilo. Mas um momento, ele estabeleceu Arão com os seus filhos, para serem os levitas, sacerdotes ali, para levarem o povo a cultuar na tenda do encontro, no tabernáculo. E 2 filhos de Arão, por várias vezes fazerem isso, todo dia, a mesma rotina, sempre a mesma coisa, eles tinham que pegar fogo do altar e acender várias coisas lá do tabernáculo. E de repente chega um texto que fala dessa sequência aqui do que aconteceu. O próximo slide. Primeiro, o texto fala que eles levaram fogo estranho ao tabernáculo. Fogo estranho? Segundo lugar, por causa disso, na hora que eles entraram no tabernáculo e levaram fogo estranho, saiu fogo da onde que era a presença do Senhor da arca lá, veio e os consumiu, os matou. Fez churrasquinho deles. E uma coisa interessante é que eles foram torrados, mortos, mas as vestes que eles vestiam não se queimaram. Porque Moisés deu ordem para os filhos e os irmãos deles retirarem eles segurando na túnica. Agora, como que pode? O que queima mais fácil? Uma roupa ou o nosso corpo? A roupa. Mas a roupa não se queimou. Poderia falar alguma coisa sobre isso, a respeito daquilo que Deus instituiu, que era o levirato ali para eles. Era sagrado, era de Deus, mas eles estavam preenchendo isso, eles não eram sagrados. Mesmo você preenchendo qualquer cargo, o cargo é de Deus, é sagrado, mas quem preenche não é sagrado. Quem preenche tem que se comportar na dignidade daquele cargo. Se a pessoa não se comportar, ela será fulminada por Deus, mas o cargo não. A instituição de Deus não. Eu não tenho tempo para trabalhar com isso. Então eles foram retirados pela túnica levítica. Moisés chegou para Arão e os filhos falam: vocês estão proibidos de chorar por eles. Por quê? Que desgraça é essa? 2 filhos morrem de forma trágica e eu não poder chorar. Porque se eles chorassem, eles estavam demonstrando que eles não concordavam com Deus. Eles tinham que submeter ali friamente e aceitar aquilo e desenvolver temor. Porque os filhos, de forma negligente, entraram com fogo estranho. De repente a história termina aí, para e já começa um outro versículo. Moisés institui uma lei proibindo de beber vinho ou qualquer bebida forte quando forem entrar no tabernáculo. Por que essa lei surge agora? Nesse exato momento? É bem provável que esses 2, como estavam repetindo diariamente, sabiam o horário que eles iam fazer ali para Deus tal, e tomaram um pileque. E foram de qualquer jeito servindo a Deus. Entenderam? Eles estavam sem o discernimento, sem o controle da mente. Não foram exatos, prudentes, cuidadosos naquele. Consideraram como qualquer coisa que estavam fazendo. Por causa disso, então, Moisés já estabelece uma lei para entrar no tabernáculo, servir a Deus, sem o controle da sua mente e das suas faculdades mentais. Deus é sério com essas questões. Agora, no Antigo Testamento, nós tínhamos um dia, um horário, pessoas estabelecidas para exercer aquelas funções. E no Novo Testamento, nós temos também um dia e horário específico que só nesse momento, nesse lugar, é que vamos adorar a Deus?
É assim no Novo Testamento? Não. No Novo Testamento nós combinamos um dia e local para coletivamente adorarmos a Deus, que é esse momento que pode mudar a qualquer hora, horário, dia, local, pode mudar a qualquer hora. Mas no Novo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo fala assim, que ele rogava pelas misericórdias de Deus, que os crentes, que os salvos, agora apresentem os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto aceitável diante de Deus. Agora, o culto que Deus espera que seja prudente e cuidadoso, não é somente esse momento que nós temos aqui, mas é 24 horas por dia. Ali a ideia é apresentar o vosso corpo em sacrifício, é levar para Deus e colocar ali diante de Deus como sacrifício, não mais morto, mas vivo, e deixar ali, não tomar de volta. É um culto diário, todo momento, todo dia. E se é um culto diário, todo momento, todo dia, é por isso que Paulo exige aqui, não embriague, isto é, não deixe que com a sua mente perca o controle, porque se você perder o controle, você não vai ter um modo de vida prudente, você vai ser um tolo, você não vai ser sábio, você não vai ser cuidadoso. Inicialmente, a tese aqui não é proibir você de, numa hora da refeição, tomar um pouquinho de cerveja, não é isso. A ideia é você criar uma dependência, um prazer, uma necessidade e viver em qualquer momento descuidadamente, ou precisar disso para você ter felicidade, eliminar a angústia. E aí que Paulo fala, segunda parte do versículo 18, em vez disso, em vez desse estilo de vida de êxtase, que viver assim, desconectar por um certo tempo, em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo, ou enchei-vos do Espírito. Aqui tem um outro problema. Porque, olhando para essa tradução, não sei como está em espanhol, mas a gente pensa que nós somos um recipiente e que o Espírito vai vir para dentro. Por causa do Espírito Santo. E é eu que sou o agente de fazer com que o Espírito Santo entre na minha vida. Mas literalmente, o do aqui é em compor. Isto é, vocês devem ser enchidos pelo Espírito Santo. Vocês devem se colocar numa situação de deixar ser enchido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente que vai envasar em nós algo. Quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós fomos ressuscitados. Nós estávamos cheios de nós, cheios de pecado. Andávamos em impiedade, andávamos em pecados. Aí Paulo fala assim, removam. Ao remover, vai sobrar um espaço enorme, um espaço vazio. Nós vamos remover a impudícia, o pecado, a ganância, tudo aquilo que é ruim, que não pertence a Deus. Nós estamos cheios disso. Quando removemos, nós não temos o caráter de Cristo lá dentro. Nós não temos a palavra de Deus sendo vigente na nossa vida. Então aqui, ao deixar-se encher pelo Espírito, Ele vai colocar em nós a natureza de Cristo. Nós vamos nos revestir, nos encher daquilo que Cristo é, em todo o seu caráter. Há uma grande diferença daquilo que nós éramos e fomos tornados em Cristo, para aquilo que nós vamos ser. Há um vazio enorme, que precisa ser preenchido, como Cristo é. E o Espírito Santo é o agente que vai nos encher de Cristo. Ele vai fazer que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. É interessante que em Colossenses, em vez de Paulo falar, enchei-vos do Espírito, ele fala assim, habite ricamente a palavra de Cristo em vós. E os efeitos e o meio e os resultados são os mesmos aqui de Efésios. Então, deixar-se encher pelo Espírito e habitar ricamente a palavra de Cristo é a mesma coisa. Então, quando eu conheço a Cristo, conheço a vontade de Deus, que é o apelo de Paulo aqui,
e eu me disponho, eu me coloco à disposição e deixo que essa obra do Espírito Santo venha preencher esse vazio enorme que precisa ser preenchido de acordo com Cristo, então eu vou me tornando gradativamente igual a Cristo. A minha vida vai ser cuidadosa da mesma forma que foi cuidadosa a vida de Cristo. A minha vida vai se tornar prudente da mesma forma que Cristo foi prudente. A minha vida vai ser uma vida de uma pessoa sábia da mesma forma que Jesus foi sábio. Percebe que não tem muito segredo isso. É tão simples esse texto aqui. É interessante que o Espírito Santo, a gente muitas vezes não fala muito dele, porque ele também não quer aparecer. Ele é o agente das missões impossíveis nas mãos de Jesus. Ele sendo Deus, sendo a terceira pessoa da Trindade, ele nunca vai se autopromover e ele prefere ficar oculto. Mas ele tem um amor por Jesus. Ele vai fazer com que tudo seja ordenado, seja feito da melhor forma possível, para que Jesus seja glorificado. Então ele vai capacitar todos nós, além daquilo que é possível a gente fazer, para que aquilo que a gente faça glorifique não a nós, mas a Jesus. Então o Espírito Santo, ele, desde a criação do mundo, ele estava ali. Jesus é o autor da criação, mas ele é aquele que passeava pelo caos ali, organizando, cuidando e sendo o agente da construção de todas as coisas. E com a igreja ele não é diferente. Tem um gráfico aqui, que eu vou passar bem rápido, da história do Espírito Santo com a igreja, conosco. A igreja foi um mistério que Deus não tinha revelado no Antigo Testamento, de repente Deus revelou isso em Cristo. Cristo falou 2 vezes a respeito da igreja, e ali no livro de Atos os discípulos não estavam entendendo direito, e os discípulos tinham dificuldades, eles achavam que o judaísmo era simplesmente uma continuidade, a igreja seria uma continuidade do judaísmo, mas eles não entendiam que Deus tinha um plano muito maior, que a gente viu, aproximar judeus e gentios num só corpo, pessoas salvas e regeneradas em Cristo. Então em Atos 2 nós temos o grupo dos discípulos, e na festa de Pentecostes vieram judeus de 16 lugares diferentes, e mais os prosélitos judeus. Ali desce o Espírito Santo, esses discípulos falam em 16 idiomas, isso causa impacto nesses judeus e prosélitos que vieram de longe. Então, e os apóstolos estavam ali, a presença dos apóstolos estava ali. Então eles certificaram a cumprimento de parte da profecia de Joel. Foi o início da igreja, onde que agora o Espírito Santo é o invólucro da igreja. Então, quando a gente fala assim, eu fui batizado no Espírito, a gente é batizado pelo Espírito e no Espírito. E quando eu entro pela fé, quando creio em Cristo, eu entro no Espírito, eu tenho uma unidade com todas as pessoas que estão ali unidos juntamente com o Espírito, porque estão dentro do Espírito. É como se nós fôssemos mergulhados, inundados pelo Espírito. Nós temos um vínculo espiritual, que é o vínculo da paz, que é o próprio Espírito. Depois dessa formação da igreja, os apóstolos não entendiam e não aceitavam muito que uma pessoa que não fosse judeu, ou não se comportasse como um judeu, não fosse um prosélito, poderia fazer parte dessa igreja. Então, de repente, quando alguns judeus cristãos pregam lá em Samaria a mensagem de Cristo, e aí está Pedro e João, e essas pessoas creram, e também falaram em outros idiomas, Pedro e João, eles falaram, aconteceu a mesma coisa conosco. Lá foi a formação. Então, será que eles também são incluídos nesse corpo de Cristo? Então os apóstolos receberam presencialmente, viram isso, e eles então defenderam para os apóstolos que também os samaritanos, que eram judeus que não tinham pedigree, também poderiam pertencer a esse povo novo de Deus. Aí então o apóstolo Pedro recebe um convite lá de Cornélio. Pedro não quer, ele tem uma visão, mostrando todo o preconceito, dizendo que ele não estava aceitando
E aí ele é enviado para Cornélio. Quando Pedro está pregando, também o Espírito Santo desce, eles também falam em outros idiomas, provavelmente falaram em outros idiomas aqui, o texto não fala, fala que do mesmo jeito. Então, a referência é essa. E aí o apóstolo Pedro também certificou, os gentios também podem entrar na igreja. Os gentios também foram inundados para dentro desse grande tanque, dessa dimensão que é o Espírito que forma o corpo de Cristo. E lá em Atos 19, 1 a 7, Paulo encontra com os discípulos de João Batista, os crentes do Antigo Testamento que não sabiam nada de ressurreição, não sabiam nada a respeito de Jesus Cristo, mas eles criam por causa da pregação de João, que eis aí vem o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Paulo prega para eles, eles não sabiam nada a respeito dessa inclusão de um corpo, de uma igreja. Então, quando Paulo prega para ele, a mesma coisa acontece. Todos esses 4 eventos sempre tinham um apóstolo. Todos esses 4 eventos, houve manifestação deles falarem num idioma que eles não tinham aprendido, que eles não conheciam. E aí, como fica, então, as pessoas que pertenciam a todos esses grupos agora, que quando criam, como que é o Espírito Santo com eles? Veja que Paulo, em Efésios, capítulo 1, versículo 12, fala: agora vocês, lá de Efésios, também ouviram a verdade, o Evangelho, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo, no momento que vocês creram, Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo, o vento que havia prometido. Porque nos 4 eventos anteriores, independe se eles são gentios, para quem Paulo está falando, se eles são judeus, Paulo podia falar isso, porque houve as manifestações. Deus carimbou em 4 eventos, que todo aquele agora que crer em Cristo é selado pelo Espírito Santo. Faz parte dessa dimensão. Então, quando nós cremos, Paulo está garantindo, nós recebemos esse selo. Aí você fala, aonde? Cadê? Não, eu fui mergulhado. A gente tem algumas evidências que vai acontecer. Os olhos são iluminados, você começa a ter um entendimento, há alguma certa mudança, e isso difere de um do outro. O desejo agora de amar a Cristo, desejo de confessar, a vontade de se arrepender, entendimento daquilo que é errado ou não. Então, existem algumas evidências que acabam acontecendo conosco. Mas você tem esse selo. E nós cantamos uma música que esse selo é a garantia de que nós vamos chegar lá. Nunca será perdido. Nada, ninguém. Só que nessa caminhada, no momento que mesmo que tenhamos o selo, existe muita coisa a ser mudada, a ser preenchida, a ser controlada pelo caráter de Cristo. E aqui que Paulo vem, deixe-se encher por Jesus. Então, de repente, num certo momento da nossa vida, a gente sente uma dependência de Deus, um reconhecimento de que a gente não é nada, a gente clama a Deus, direcionando mais a nossa vida para a leitura, para o estudo, para a comunhão, para reconhecer que temos algumas falhas, e a gente se sujeita, se abre à ação do Espírito Santo. Então, nós desfrutamos, num certo momento, de uma certa plenitude. Então, momentos que parece que a gente está num aconchego do Espírito. Parece que a gente, sabe, ouvimos a todo momento a voz dele, coisas assim, são tão reais e vívidas, e a gente reconhece, e discerne, sente o cheiro de Deus. A vida se torna assim, uma coisa muito gostosa. Porque a gente está se deixando, estamos usando a palavra de Deus como espelho, então estamos nos enxergando aqui, e nos abrimos para a ação do Espírito Santo em nos encher do caráter de Cristo. Então desfrutamos em determinado momento da nossa vida algumas plenitudes do Espírito Santo. E isso deve seguir gradativamente cada vez maior. E em alguns momentos a gente apaga a atuação do Espírito Santo. A gente acha que a gente é o cara, achamos que a gente pode tudo, igual na Abiú. A gente cansa de fazer a mesma coisa, tanto faz, não importa, é sempre a mesma coisa. Vai ter só um grupinho de pessoas,
Ah, faz de qualquer jeito. Então a gente apaga a ação do Espírito Santo. Em vez de plenitude, do experimentar Deus, dele ter esse controle sobre a nossa vida, a gente passa a exercer momentos assim de esfriamento. E a consequência é murmuração, é ingratidão. E a gente não consegue nem enxergar aqueles beliscões que Deus dá para a gente voltar à comunhão dele. Veja que Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo 16, ele fala: por isso digo, meus irmãos, deixem que o Espírito guie sua vida. É a mesma coisa. Deixe que ele enche a sua vida. Deixe com que ele guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Tem um versículo que fala que a carne é... então ela é fraquinha. O Éder aqui pode dar um couro nela, ela vai embora. É assim? Ela é fraca em que sentido? Ela é fraca no sentido de que não existe nela nada que tenha disposição para agradar a Deus e para fazer a vontade de Deus. Mas ela é muito forte. A nossa carne é forte, a gente precisa entender isso. Ela tem uma força descomunal. Quando nós nos convertemos, nós tínhamos a velha natureza. Deus nos colocou a nova natureza. Mas a velha natureza, teve um ato que simbolizou que nós matamos a velha natureza, o batismo. No batismo nós simbolizamos ali que matamos a velha natureza. Mas a gente não sabe que ela nada muito bem. A nova natureza, somente com ela, é incapaz de vencer qualquer batalha contra a velha natureza. Por isso que Deus nos encheu e nos selou com o Espírito Santo. Isso é graça. Mais uma vez, salvação pela graça, chamado pela graça, salvação pela graça, perseverança pela graça, arrebatamento pela graça, glorificação pela graça. Porque não existe em nós bem algum para vencer a batalha contra a velha natureza. Veja o texto. Por isso digo, deixe que o Espírito Santo guie a sua vida. Deixe. Assim, desse jeito. A ideia de Paulo é que se não for desse jeito, você não terá vitória contra os anseios, os desejos, as atrações da sua velha natureza. Muitas vezes culpamos o diabo, né? O diabo me tentou. Mas o que o Tiago fala? Elisandro, o que o Tiago fala, Elisandro? Quem que nos tenta? Cada um é tentado pela sua própria cobiça, pelo seu desejo forte, pelo seu anseio. Não é o diabo só vem dar uma ajudinha ali. Mas cada um é tentado por si mesmo, pela sua própria natureza. Veja só 2 Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor ou medo, seria a melhor palavra, e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole, ou moderação. Olha a palavra que Paulo dá para Timóteo, um cara ansioso, um cara tímido, e Timóteo vai pastorear uma grande igreja, uma igreja de muitos que gostavam do deus Baco. Era um problema pastorear essa igreja. Timóteo era jovem, não era aquele cara da frente. E ele vem pastorear e cuidar dessa igreja. E Paulo fala o seguinte: pois Deus, Timóteo, não nos deu um espírito que produz medo e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Vocês perceberam um detalhe interessante aqui? Primeiro que o espírito que Deus nos dá, ele não é de covardia. Covardia, muitas vezes, é tratado como aquela ideia da pessoa que eu não vou conseguir, não tem jeito, não vai. Mas covardia também é fazer coisas covardes. É tirar vantagem, é prejudicar para um bem próximo, para ser oportunista. E aí, Paulo fala que esse espírito que Deus deu
é o espírito de poder, de capabilidade, de capacitação. Você lembra no começo da mensagem? Poder sem controle não é nada. O que aconteceria se esse Espírito só nos desse poder, capacitação? Vocês se lembram o filme O Todo-Poderoso 1? Você lembra a vida do cara, como ficou um desastre? Como ele fazia, eu ia falar baianada, mas não. Como ele fazia coisas bobas. Porque não tinha discernimento, não era prudente, não era sábio. Ele tinha poder. Como se fosse Deus. O poder é muito perigoso, o poder corrompe. O poder é muito sedutor. Mas ao mesmo tempo, fala aqui que Deus deu esse Espírito, além de poder, ele nos dá amor. O que é o amor? Amor, aqui a palavra é ágape. É aquela ideia de compromisso, aquela ideia de que aquela pessoa que faz alguma coisa sem buscar ter nada em troca, que ele dá sem querer recompensa e que ele enxerga as reais necessidades da pessoa. Muitas vezes amar um filho é usar a vara no traseiro do filho que deixa marcas e a criança chora. Porque você tem a visão de Deus que aquilo que é necessário, é benéfico, é urgente para aquela vidinha. Agora, imagine se Deus só nos desse o Espírito que nos desse amor. Como que nós seríamos? Nós seríamos a melhor ONG do mundo. Nós nos mataríamos para resolver todos os problemas de fome, de sofrimento de todo mundo. Mesmo que a gente fosse enganado, mesmo que fosse roubado, não importasse, porque o nosso amor seria fantástico. Agora veja a terceira palavra desse Espírito. Deus nos dá um espírito de poder, amor e autocontrole. Porque se esse espírito está em nós, eu gosto mais de poder, eu vou me inclinar mais a desfrutar do poder que ele tem. Se eu gosto mais da área de amor, então eu vou dar amor. Eu posso desequilibrar a ação do Espírito Santo na minha vida de acordo com as minhas preferências. Mas juntamente com poder e amor, Deus deu moderação, para que a gente saiba usar corretamente. Eu fiz um gráfico aqui, não sei se ajuda a gente a entender. O Espírito ele dá, esse Espírito que Deus deu tem poder, ele tem amor, mas junto Deus dá moderação, equilíbrio e controle. Para que ao ser usados por esse Espírito, nós sejamos bênção e não problema. É isso que é viver uma vida prudente, sensata, cuidadosa. Porque esse potencial que o Espírito Santo nos dá, ele tem que ser usado de forma correta, da mesma forma que Jesus Cristo foi usado. Jesus Cristo lá na cruz, desce daí se você é filho de Deus. Ele tinha poder? Claro que ele tinha. Mas ele agiu de forma prudente, sábia e cuidadosa. Terminando a mensagem de hoje. Repetindo a frase, o controle do Espírito Santo proporciona um modo de vida prudente e sábio. Você sabe o que é essa imagem aí? Hã? É um catavento. Aonde a gente encontra esses objetos? Em aeroporto. Porque o vento bate e direciona ele para várias direções. Então, tanto os operadores do aeroporto, qualquer aviãozinho pequeno, ele olha para lá e sabe para onde está indo o vento. Paulo, em Efésios capítulo 3, 2 ou 3, agora 4, acho. Ele fala para a gente ter cuidado de todo o vento de doutrina. Isto é, esse vento que vai nos atraindo, empurrando e vai nos levando para o perigo. Mas o Espírito Santo é um vento também, que ele quer nos dar direção. É para lá. Vão para lá. Então, isso nós temos essa direção do Espírito Santo na vida de Paulo. Nós temos a direção do Espírito Santo na vida de Jesus, na vida dos apóstolos.
na vida dos pais da igreja, na vida dessa igreja, na vida desses irmãos. O que vocês estão fazendo aqui no Japão? E acho que se a gente sentar no tempo aí, conversar com eles, a gente vai saber quantas coisas que eles têm para compartilhar, mesmo sendo jovens, desfrutando dessa direção do Espírito Santo. Sabe qual é o nome desse aparelho aí? O Eduardo já está soprando aqui para mim bastante. Hã? Não, quase. Biruta. Porque ela vira toda hora de acordo com o vento. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo genuinamente não é biruta. Certo? É aquele que é prudente e é sábio. Porque ele não está resistindo ao Espírito Santo. Porque ele está se deixando ser preenchido, capacitado com poder e com amor e com equilíbrio. Que desafio, né? A cada dia. Então, por isso que há necessidade da gente conhecer a palavra de Deus, conhecer a vida de Jesus, saber o jeitão de Jesus, saber a vontade de Deus, para ir com... O Espírito Santo não trabalha isolado da palavra de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus nos abençoe. E principalmente esses irmãos aqui que estão conosco, né? Tem muita coisa aberta na agenda deles esse ano. Na agenda deles. Mas na agenda de Deus, não. Deus já tem as pessoas preparadas. As obras preparadas. Tudo está preparado. Então por que Deus não fala? Porque Deus gosta de surpreender. Não é assim? Não é assim que tem sido a vida de vocês? E vai ser sempre assim. Não é assim que tem sido a nossa vida? Vai ser sempre assim. Que Deus abençoe, que Deus nos abençoe. E deixe-se encher pelo Espírito Santo. Deixe Ele envasar você com o caráter de Cristo e com a palavra dEle.